Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa ministração do próximo domingo às 15 horas no YouTube, a respeito de um tema extremamente interessante que nós estamos falando aqui a cada semana, e que é o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Querido, você não tem a menor ideia como eu estou feliz, porque eu tenho aplicado esses princípios na minha vida e verdadeiramente eu tenho experimentado dessa vida livre de preocupações. É maravilhoso. Semana passada nós ministramos a respeito de obediência e eu mencionei que eu ia falar a respeito da obediência parcial, que é igual a zero. E na semana passada não deu tempo, então hoje eu quero começar o tema dessa semana abordando esse assunto da obediência parcial. Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar pedindo ao nosso Deus a unção, a sabedoria do alto, para ministrar essa palavra com autoridade, com ousadia e com revelação. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de ministrar a palavra para a tua amada igreja. Pai, eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Porém, o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, tem me usado de maneira especial para edificar a sua igreja, o seu povo, aqueles que nos assistem. Então, Pai, que o Senhor derrame sobre mim agora uma unção especial, para que eu fale com autoridade, com ousadia e com sabedoria, para alcançar os nossos ouvintes que estão através da internet. Também eu lhe peço que o Senhor conceda aos nossos internautas a revelação necessária, espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, porque esta, meu Pai, é uma palavra poderosíssima e nós queremos que ela alcance o maior número de pessoas possível dentro de uma revelação tangível, aceitável e compreensiva. Obrigado, Senhor. Opera agora através da gravação do nosso vídeo, e a Ti desde já nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, quero lhe dizer o seguinte, que a obediência parcial é igual a zero. E muita gente boa está se enganando por estar obedecendo parte da palavra, como se ele estivesse cumprindo a função dele. Nós vamos abordar hoje à tarde aqui uma experiência do rei Saul, e você vai entender perfeitamente na explicação desse tema. Diz assim, 1 Samuel 15, 18 a 21, diz o seguinte: enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então lhe disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Amado, quando você lê uma palavra como essa, algo salta ao seu coração. Meu Deus, por que será que o Senhor quis destruir totalmente os amalequitas? Qual foi o mal que esses homens fizeram? O que provocou em Deus essa reação, essa indignação dele mandar eliminar, destruir tudo? Eu vou lhe explicar, porque o nosso Deus é um Deus bom e ele jamais vai fazer o mal para alguém que não tenha dado causa, que não tenha dado condições de fazer como tal. Veja, quando Israel estava se locomovendo no deserto, rumo à terra prometida, eles
evitaram passar em muitos territórios, inclusive o território dos amalequitas, para não causar confusão, para não causar guerra, para não causar mal-estar entre aqueles povos. Então, muitas das vezes, o povo tinha que fazer arrodeios por muito distante para não passar por certos territórios. Agora, você veja bem o que esses amalequitas provocaram a ira de Deus. Você sabe que num cortejo o exército vai à frente, os mais corajosos, os mais destemidos, e do meio para o fim vão as mulheres, as crianças, os velhos, os cansados da batalha. Então, o que esses amalequitas fizeram com Israel? Ao invés de encarar os israelitas de frente, eles resolveram dar a volta por trás e atacar aqueles que estavam no fim do comboio. Pessoas cansadas, pessoas desanimadas, velhos, crianças, mulheres. E aí, os amalequitas atacaram a Israel por trás, causando grandes prejuízos, grandes traumas, grande dificuldade para a nação de Israel. Então Deus não gostou nem um pouco desse comportamento absurdo que os amalequitas fizeram, e ele esperou que Israel chegasse à terra prometida, se estabelecesse. Aí chegou a vez da vingança. Queridos, eu quero lhe dizer algo muito sério. A vingança pertence ao Senhor. Está escrito na Bíblia. Então eu e você não precisamos nos vingar de nada, de ninguém, nem tomar a dianteira, nem fazer acontecer, porque está muito claro em Romanos 12, se não me engano, versículo 12, que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e Ele a retribuirá. Então, depois que o Senhor colocou Saul como rei de Israel, ele deu uma ordem para o rei Saul, que dizia o seguinte, ó: enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Então a ordem era que Saul e seu exército eliminasse da face da terra todo e qualquer amalequita existente na região de Israel. Por que, pois? Aí o profeta Samuel está indagando ao rei Saul, por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Agora, olha a desculpa esfarrapada do rei Saul para o profeta Samuel. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então Saul está querendo justificar suas atitudes como se ele tivesse cumprido à risca todo o comando do Senhor. Primeiro, para que ele tivesse cumprido a ordem à risca, ele teria que ter eliminado o rei de Amaleque, o Agag. Mas ele trouxe o Agag como um troféu de guerra, coisa que Deus não mandou. Ele queria se exaltar, ele queria aparecer, ele queria mostrar que ele trouxe o rei. A ordem não era essa, então ele cumpriu pela metade. Segundo, olha só o que eles fizeram. Eles pegaram o melhor, o designado para a destruição dos bois e das ovelhas para fazer sacrifício ao Senhor. Mas escute, se esses animais estavam designados à destruição por ordem de Deus, será que esse rei percebeu que Deus iria aceitar esses animais para fazer sacrifício a Deus? É claro que não. E aí não adianta você dar desculpa que foi o povo, porque quem manda no povo é o rei, é o exército do rei.
Se o rei tivesse dado a ordem, não, 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 é para eliminar todos os animais, bois, ovelhas, cabra, bode, tudo. É claro que o exército teria eliminado, como fez com o povo. Do povo ele destruiu tudo. Mas observe, ele fez uma obediência parcial. Ele não cumpriu a ordem expressa no todo. Por isso é que o Senhor questiona lá no versículo 15 de Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto do que se obedeça a sua palavra? Ou seja, ele repete, obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender à voz de Deus é melhor do que gordura de carneiro. Então, meus amados, eu e você precisamos ter o cuidado para não obedecer os mandamentos do Senhor de maneira parcial, de maneira pela metade, deixando o principal de fora. Quando Deus diz tudo, é tudo. Agora eu vou te dar um exemplo meu, que eu pisei na bola e o Senhor precisou puxar a minha orelha. Está escrito em Deuteronômio 28:12 o seguinte: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Aí, ponto. Ele emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Veja, diante desse versículo, eu tenho procurado não mais fazer empréstimo. Porém, eu fiquei usando o meu limite de banco para bancar as minhas contas, achando que eu não estava tomando dinheiro emprestado, que eu estava obedecendo o versículo e eu queria que viesse a chuva do céu e que o Senhor abençoasse as obras das minhas mãos, porque eu estava obedecendo. Mas, na verdade, meus amados, esta era uma obediência parcial. Eu não estava tomando empréstimo literal, mas eu estava usando o dinheiro do banco para financiar as minhas contas, o que de uma forma ou de outra, isto é também um empréstimo. Aí, meus amados, eu caí do cavalo e tive que me humilhar, pedir perdão para Deus e eliminar da minha vida toda e qualquer possibilidade de usar cheque especial. Porque quando você usa um cheque especial, você não está usando o seu dinheiro. Você está usando o dinheiro do banco, que é um dinheiro que está à sua disposição. Você não precisa fazer nenhuma operação a mais, é só sacar. Mas no fundo, amados, isto é uma obediência parcial. E como tal, me impede de receber as bênçãos prometidas por Deus, de abrir o seu bom tesouro, o céu, para abençoar a minha terra no seu tempo e para abençoar, queridos, toda a obra das minhas mãos. Consequência disso, eu vou emprestar dinheiro a muitas pessoas, mas eu mesmo não vou tomar emprestado. Olha, observe esse versículo. Quando você vai emprestar dinheiro a alguém, significa que você tem dinheiro em caixa, sim ou não? Sim. Agora, como é que eu vou emprestar dinheiro para alguém se eu não tenho dinheiro em caixa? Essa promessa fica incompleta. Então ele adverte em duas linhas. Primeiro, espere que eu vou te dar dinheiro suficiente para você ajudar as pessoas. Agora, tu, Eliezer Almeida, não tomarás emprestado de maneira alguma. Então, meus amados, não adianta querer se iludir, não adianta querer enganar o Senhor, não adianta você querer dar uma de esperto, porque Deus é firme, Deus é fiel. Então, a obediência parcial, o Senhor não aceita. Então, eu quero te fazer uma reflexão nessa tarde, para que você pense com seus botões se você realmente está obedecendo ipsis literis, na íntegra, ou se você está camuflando alguma coisa, obedecendo umas coisas, desobedecendo a outras. Então, meus amados, deixa eu te dizer algo muito sério.
A obediência parcial é igual a nada. Então, não pense você que você vai convencer a Deus que se você está obedecendo na sua palavra pela metade, um terço ou 10%, você não está cumprindo a obediência a Deus. A obediência verdadeira, ela é integral. Então, vamos ficar esperto e vamos obedecer in totum, para que realmente a bênção do Senhor alcance a tua casa, alcance a tua vida. Amém, queridos? Segunda coisa aqui é que Deus quer que você seja feliz e tenha alegria. É o tema do qual nós estamos desenvolvendo nesses domingos. Aqui diz assim, ó, Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. E eu te pergunto, o Brasil é do Senhor Jesus? Em partes. Todos os cristãos verdadeiros consagram o Brasil a Jesus. Mas tem uma grande parte de brasileiros que não são cristãos e que não consagram o Estado, o país, para o Senhor. Então, nós não podemos dizer que o Brasil é um país evangélico, que o Brasil está inteiramente consagrado ao Senhor. Não. Tem uma parte que consagra o Brasil ao Senhor, da qual eu e você fazemos parte. Mas tem muitas outras partes que consagram o Brasil a outras entidades. Eu não vou mencionar o nome aqui, porque não interessa. Mas nós precisamos, irmãos, se quisermos que o Brasil seja uma maravilha, nós precisamos convencer a todos que consagrem o Brasil para Jesus. E aí você vai ver a diferença deste país em relação aos outros países. Então ele diz aqui, ó, em Filipenses 4, 11 e 12, ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Se você parar para pensar, meu querido ouvintes, você vai ver que o brasileiro é muito reclamão. Nós sempre reclamamos por aquilo que ainda não alcançamos e deixamos de ser grato, de agradecer a Deus aquilo que nós já conseguimos. Eu queria lhe fazer uma reflexão agora, que você dê uma parada aí e pense com seus botões. Será que de tudo aquilo que você já pediu a Deus e que Deus já lhe deu, é menos do que o que você pediu e não recebeu? Tenho certeza que não. A gente tem recebido muita coisa do Senhor, mas a gente se queixa exatamente daquela pequena parte que você não recebeu. Veja aqui a experiência do apóstolo Paulo, que eu acho uma coisa extraordinária, e isso serve para a nossa meditação, para os nossos pensamentos, para os nossos posicionamentos. Olha o que Paulo diz, ó. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Querido, na riqueza ou na pobreza, nós precisamos estar felizes, animados, alegres no nosso Deus, porque Ele sempre tem o melhor para você e para mim. Então não é o fato de que alguma coisa não está dando certo que você vai murmurar, que você vai reclamar, que você vai questionar a Deus, porque, meu amado, tudo de que eu e você precisamos, Deus já nos deu, passado. Então é hora, é tempo de você e eu dobrarmos o nosso joelho em gratidão ao Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado, porque das 100 coisas que eu te pedi, o Senhor me concedeu 98. E essas duas que estão faltando aí, eu tenho certeza que virão no decorrer do tempo, na hora certa.
Até porque Deus não nos dá coisa que possa nos fazer tropeçar, que possa nos fazer, nos causar dano. Ele não dá. Então, se dá a totalidade do que você tem pedido a Deus, você ainda não recebeu tudo, é para o seu próprio bem. Deus está te preparando, Deus está te treinando, Deus está te levando a outros patamares para então poder lhe conceder a sua petição, que para Deus é algo muito importante. Então veja bem, o Paulo continua aqui, ó. Tanto você está humilhado, como também honrado. Está aí um contraditório. O ser humano não gosta de ser humilhado, ele quer ser honrado. Mas a Bíblia diz que o Senhor exalta os humildes e abate os orgulhosos. Né? Então, diante de Deus, nossa postura é de submissão, de humildade, de gratidão a Deus. Então, se Deus está te humilhando, meu filho, fica alegre, porque é para o seu próprio bem. É melhor ser humilhado por Deus para depois ser exaltado, do que se exaltar com os homens e ser humilhado da parte de Deus. O que mais ele fala aqui? Ó, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Então veja, Deus tem nos dado experiência, amado, para o nosso próprio entendimento, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual, emocional, profissional, psicológico, em todas as áreas. Então, quando estiveres passando por dia bom, se alegre no Senhor. Quando estiveres passando por dias mal, se alegre no Senhor também, porque Deus fez tanto este como aquele dia. Então é nosso motivo agradecer, adorar, exaltar o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos tem permitido viver na face dessa terra. E Ele continua, assim como de abundância, como de escassez. Ah, não, quando está tudo maravilhosamente bem, eu fico feliz. Quando as coisas ficam difíceis, é minha vez de murmurar. Agradeça a Deus por tudo, pela fartura, pela escassez, porque Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Amém, irmãos? Vamos lá. Em Eclesiastes 2, 24 a 26, tem um texto muito precioso que eu quero compartilhar contigo nesse momento. Ele diz assim, ó, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Poxa vida, esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Ele tem prazer que você coma bem. Eu costumo dizer para os meus amigos que, pela graça de Deus, eu tenho comido o melhor desta terra. Por quê? Porque eu sou grato. A Bíblia diz assim, se quiserdes, está escrito em Isaías 1,19, se quiserdes, você tem que querer. Segundo, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E eu quero dizer para você, meu amado, que pela misericórdia e pela graça de Deus, eu tenho comido o melhor dessa terra. Por quê? Porque eu quero e porque eu ouço o conselho do Senhor. Então ele diz aqui, ó, que nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então você pode passear, você pode fazer o que você quiser dentro da legalidade, que agrade o seu coração, que alegre a sua alma, porque Deus tem prazer em você e em mim. Agora olha só, o nosso querido Salomão continua dizendo aqui, ó, no entanto, que é bom comer, beber e se alegrar, no entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Lembre-se que as coisas boas que você tem, vêm de Deus. As coisas ruins também vêm de Deus. O diabo não tem nada a ver conosco, ele só pode tocar na gente se Deus der permissão.
Senão, ele não tem como tocar em você e em mim. Agora, Deus, ele nos dá tudo de bom e também ele dá ruins, que é para nos tratar, para nos treinar, para nos ensinar. Veja, lá em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você lê um versículo desse, você só pensa nas coisas boas. Sabemos que todas as coisas boas... não está escrito isso na Bíblia, não. Está escrito que todas as coisas cooperam. Aí entre as coisas boas e as coisas ruins também está nesse pacote. E você não pode ser inconsequente, incoerente, de achar que você só quer as coisas boas. Uma certa feita eu ia para o aniversário da minha nora, uma terça-feira à noite, chuvosa, e eu ia comer o Espera, um carrinho que eu tinha muito bom para esse aniversário, e no caminho a irmã falou assim: pastor, você podia passar ali no meu conjunto, que eu tenho que pegar minha filha e pai junto? Eu falei: claro, vamos passar por lá. Só que, indo pela Bétega, para entrar na Avenida das Indústrias, tem um grande rio, tem um muro de concreto que separa uma coisa da outra. Eu teria que ir lá na frente, fazer um balão, voltar e pegar a Avenida das Indústrias pela direita. Acontece que eu não me dei conta. E do jeito que eu vinha, quando chegou na entrada da Avenida das Indústrias, eu rolei o volante do carro e trepei em cima da muralha. E o carro saiu... Aí ele parou em cima da muralha. E eu perguntei: como é que é? Tá todo mundo bem? E minha esposa bateu a cabeça no vidro, quebrou o vidro. Ela tem a cabeça dura. Mas estava bem. Todo mundo bem? Aí eu olhei para aquela situação e disse assim: Senhor, eu só quero ver como o Senhor vai fazer com uma situação dessa coopere para o meu bem. Porque eu não tinha dinheiro para fazer o conserto daquele carro. Era um carro 94, muitas pessoas já tinham me sugerido: pastor, troque de carro, compra outro carro, não sei o quê. Falei: mas por que se esse aqui está me servindo tão bem? Muito bem. Aí eu parei, liguei para um discípulo meu, que providenciou o guincho. Outro discípulo meu veio me pegar com a minha família, e a gente foi para o aniversário, e o guincho levou o carro lá para a igreja. E eu fiquei com meus botões: quero ver como é que isso vai contribuir para o meu bem. Não, aparentemente, irmão, não tinha explicação, era uma coisa terrível. Muito bem. O carro ficou lá uma semana, lá encostado lá para onde o guincho tinha largado, e eu não tinha dinheiro para consertar. Aí me apareceu o irmão da igreja e falou assim: pastor, eu estou disposto a consertar o carro e comprar o carro do senhor. Beleza. Aí ele pegou 3.000 emprestado de um outro irmão, consertou o carro e ficou dirigindo o carro. E ele tinha que me pagar 7.000, que era a diferença daquele carro. Aí ele tinha um dinheiro para receber de uma indenização de uma construtora, e esse dinheiro, irmão, levou 2 anos para me receber. Agora, acontece o seguinte: 15 dias depois aconteceu aquilo, um discípulo meu falou assim: pastor, vamos comprar um carro para você. Você está brincando? Como comprar carro, pai? Não tem dinheiro para dar de entrada, não tenho como comprovar renda. Não, vamos comprar. Então vamos. Aí fomos na Honda, não gostei do carro, não me trataram bem. Eu fui descendo ali a Mário Torinho e cheguei na Espaço Toyota. E a vendedora foi com a minha cara. Ela achou que eu tinha capital para comprar um carro e me deu o maior crédito. Aí a gente saiu, foi fazer um test drive ali no Barigui. Mas quando eu pisei no pé do Corolla, é um Corolla, Toyota Corolla, o carro era muito lerdo, rapaz. Eu falei: ih, minha filha, para com isso.
esse carro não está com nada. Eu tenho um Espera 2004, que é um avião, você aperta o pé e o bicho voa. Ela falou, então o carro para o senhor tem que ser automático. Falei, tudo bem. Voltamos na concessionária, pegamos um carro automático. E aí quando a gente acelerou, o carrão voou. Falei, esse aqui tá bom. Esse eu gostei. Voltamos na concessionária e fomos tratar da papelada. Moral da história. Isso foi uma quarta-feira. No sábado eu estava indo na casa de um amigo no sítio. Recebo um telefonema do gerente do Banco Toyota, me comunicando que o banco havia aprovado a minha ficha e que quarta-feira eu podia ir lá e tirar o carro da agência. Ora, eu jamais teria condições, pelas minhas condições, de comprar um carro. Peguei 72 prestações sem entrada e tirei o carro. Meus amados, nos 6 anos de pagamento desse veículo, eu nunca atrasei um dia. Deus sempre supria aquele valor da prestação até o último dia que vencia. Segunda coisa, passados 2 anos que o rapaz tinha ficado com o carro, eu nunca cobrei ele, porque ele dependia de receber o dinheiro da construtora para me pagar. E como ele não recebia, e aí, depois de 2 anos, um dia ele aparece lá em casa. Levou os 7 mil em notas de 100, levou o dízimo do que ele recebeu, levou a primícia do valor recebido. E com esses valores, querido, eu dei entrada no apartamento que hoje eu moro, aqui na Avenida, na João Bétega. Então você vê, de uma coisa ruim que aconteceu comigo no meu carro, Deus me dá 2 bênçãos seguidas. Primeiro, ele me dá um carro 0 quilômetro para mim rodar por aí, numa boa, levar as pessoas para a igreja, viajar. Segunda bênção, ele me proporciona o dinheiro necessário para dar entrada no apartamento ao qual hoje eu estou morando. Então, estou contando essa história para justificar que não é só coisa boa que acontece com a gente. Neste caso meu aí foi uma coisa ruim, mas Deus transformou em bênção. Deus é especialista, querido, de transformar a sua tragédia numa bênção espetacular. Então vamos voltar aqui ao texto de Eclesiastes que diz assim: nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem é que pode comer, beber ou alegrar-se? Olha o detalhe. Todas as coisas boas ou ruins vêm das mãos de Deus. Mas eu posso te garantir que vem 90% de coisa boa e somente 10% de coisa ruim que eu e você tiramos de letra, porque a gente confia, espera e Deus transforma esse 10% em bênção logo a seguir. Então, o texto continua aqui, ó. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Porque Deus dá gratuitamente, sem cobrar nada. Deus dá sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Conhecimento também vem de Deus. Conhecimento é mais importante do que dinheiro. E terceiro, prazer. Tem muita gente que acha que o prazer é pecaminoso. Não é. O prazer vem de Deus. Agora, existem prazeres lícitos e existem prazeres ilícitos. Então, o que você não pode incorrer é num prazer ilícito. Por exemplo, dormir com a mulher do vizinho é pecaminoso, é ilícito, Deus não aprova isso. Mas dormir com sua própria esposa e fazer sexo 5 vezes na noite, para Deus está maravilhoso.
Por quê? É sua esposa, é um direito conjugal que você tem, que ela tem. Então, não é o ato em si que é pecado, mas depende da situação que você estiver fazendo. Então, Deus é a fonte de prazer, a fonte da saúde, a fonte da alegria, a fonte do amor, a fonte das boas emoções, das realizações. Tudo vem das mãos de Deus. Então, não fique aflito achando que você fazer uma coisa que lhe dá prazer por si só é pecado. Não! Existem muitas coisas lícitas. Agora, existem também coisas ilícitas. E eu não preciso explicar que você é uma pessoa inteligente, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, Deus quer dar para você e para mim sabedoria, conhecimento e prazer. A quem? Ao homem que lhe agrada. Querido, deixa eu te dizer algo. Se você não está recebendo essas coisas da parte de Deus, sinto lhe dizer que Deus não está se agradando de você. Por quê? Porque ao pecador ele dá trabalho para você se ralar, para você batalhar, para você cavucar no asfalto, para juntar esse dinheiro e dar para aquele que agrada a Deus. Então, olha que situação de contraste. Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas ao pecador, ele dá trabalho a fim de que ele ajunte e amontoe para dar aquele que agrada a Deus. Então, meus amados, nós precisamos conhecer essas coisas do reino de Deus para a gente ficar feliz. Veja, Salmo 16, verso 11, diz assim, ó. Tu me farás ver os caminhos da vida. A vida tem muitos caminhos, querido. E você pode conhecê-los através da palavra. Não fique esperando aqui que o anjo Gabriel vai descer do céu para lhe dar essas instruções. Você encontra essas verdades na Bíblia. É só procurar que você acha. Olha só. Tu me farás ver os caminhos da vida. Deus não quer que você entre no escuro. Deus não quer que você fique batendo cabeça. Deus quer que você saiba para onde você está indo. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Na tua presença, tem muita gente, amado, que quer os milagres de Deus, a mão de Deus em ação. Eu quero a presença de Deus, porque a presença de Deus me proporciona, olha só, plenitude de alegria. Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Olha só que coisa extraordinária. No Salmo 4, verso 7, está escrito assim, ó. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Ou seja, a nossa alegria em Deus não pode estar atrelado à bênção, a coisas que Ele nos dá. Ele dá porque Ele é Pai, porque Ele gosta, mas não é obrigação dEle fazer isso para você e para mim. Olha só. Tem um versículo assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Busca o Senhor. E ele fala, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei. Então, quando você estiver aflito, quando você estiver nervoso, quando você estiver abatido, quando você tiver qualquer situação ruim, se apresente no altar de Deus. A igreja, onde você congrega. De Deus que é a minha grande alegria. Então a alegria não é quando o bolso está cheio. A alegria não é quando está tudo correndo a favor. A alegria é você ter Deus no coração. Isto por si só basta. Ao som da harpa eu te louvarei. Deus ama louvores. Então você não pode louvar a Deus somente quando tudo está correndo às mil maravilhas. Você tem que louvar a Deus em toda e qualquer situação. Olha o detalhe aqui. João 16, 24 diz assim. Até agora, olha o detalhe. Nada tens pedido em meu nome. Jesus falando. Pedi e recebereis,
para que a vossa alegria seja completa. Olha que coisa linda. Deus quer que você tenha uma alegria completa. Ele está disposto a lhe abençoar, a conceder as coisas do seu coração. Também diz aqui, ó, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você faz parte do reino de Deus, você tem que ser sempre uma pessoa alegre, porque a presença do Senhor na sua vida faz toda a diferença. E para a gente concluir, está escrito aqui, ó, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Coisa linda, né, irmãos? Então, eu quero orar, agradecendo a Deus por essa ministração e pedindo que você capte, que você compreenda e pratique. Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, compartilhando da Tua palavra. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de mencionar, que o Teu Santo Espírito complete a obra no coração dos irmãos, que nós não sejamos ouvintes negligentes dessa palavra, mas operosos, praticantes dessa palavra, porque ela traz paz, felicidade e uma vida livre de preocupações, se nós decidirmos verdadeiramente cumprir esse propósito, obedecer a Tua palavra e ser abençoado. Querido, se esta palavra te abençoou, eu tenho certeza que ela abençoou, eu quero dar uma sugestão, quero dar uma ideia de que você faça uma prova com Deus hoje e que você plante uma semente no reino de Deus, uma semente de amor. Deus não precisa do seu dinheiro, mas eu e você precisamos experimentar a bondade de Deus na prática da nossa vida. Nós estamos cansados de saber que só colhe no reino quem planta. Não adianta você ouvir pregação só o tempo inteiro, não praticar a palavra, não plantar semente, você não vai colher nada. Então, você que está precisando de uma semente, eu quero te sugerir a fazer um Pix para o seguinte número: 41 99979 6625. Faça um Pix nesse número e Deus vai se alegrar da sua atitude. Deus vai abençoar a sua vida, sua família, seus negócios, suas finanças e vai mudar a tua história, vai mudar a tua sorte. Então, querido, pegue o seu telefone aí agora e faça um Pix para o seguinte número: 41 99979 6625 e passe a experimentar a bondade de Deus, as maravilhas de Deus, as colheitas que Deus tem preparado para você. Também eu lhe peço que você possa compartilhar esta ministração com pessoas que você ama e que você sabe que precisam ouvir essas palavras para ter uma vida abençoada. Faça um compartilhamento, no mínimo para 5 amigos seus, para que eles também recebam essa palavra. Também eu lhe peço que se inscreva no nosso canal e você será notificado toda vez que uma palavra for ao ar, né? Coloque aí o seu joinha se você gostou, se você não gostou, para que a gente tenha um feedback da sua pessoa, se realmente a palavra está atingindo os objetivos que é abençoar a sua vida. Eu sei que tem muita gente fora das igrejas e que precisa ouvir uma ministração como essa. Então, comunique isso aos seus amigos, faça esse comentário e Deus vai se alegrar muito da sua pessoa. Então, domingo que vem, nós estaremos aqui às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook e também no Instagram. Seja nossos parceiros, ouça a palavra, pratique, que você será muito edificado em nome